Bom, pessoal, o próximo assunto dessa aula são as leis de Kirchhoff, das correntes e das tensões. Tá? Então, alguns comentários sobre as leis de Kirchhoff. As leis de Kirchhoff se aplicam a qualquer circuito de parâmetros concentrados, ou, melhor dizendo, circuitos que utilizam elementos de parâmetros concentrados que, para fins do que a gente precisa aqui, a gente pode encarar como sendo elementos que são representados por um único parâmetro. Então, o resistor você pode definir ele unicamente através da sua resistência, uma fonte de tensão através da sua tensão. Mais para frente a gente vai ver capacitores, indutores, o parâmetro vai ser a capacitância e a indutância, certo? Então, você não precisa se preocupar com parâmetros distribuídos. Então, a gente vai considerar que os elementos do circuito, os resistores, essas fontes e assim por diante, que estão ilustrados nesse circuitinho que eu desenhei aqui, eles são conectados por condutores ideais. Tá? Então, ou seja, esses fios aqui são condutores ideais, o que significa que a resistência dos fios é nula, não vão limitar a corrente. A energia não é dissipada nos condutores, tá? Então os fios condutores que conectam os diferentes componentes aqui, os resistores e tal, não dissipam energia, e a energia só é fornecida e absorvida pelos elementos do circuito, ou os elementos de parâmetros concentrados, que são, de novo, as fontes, os resistores e assim por diante. Então, antes de falar das leis de Kirchhoff propriamente ditas, vamos definir alguns conceitos que a gente utiliza de forma recorrente aí em circuitos, tá? Que são nós, ramos e laços. Tá? A gente vai sempre estar falando dos circuitos em termos desses elementos. Então, um nó é um ponto comum que conecta dois ou mais elementos ou ramos do circuito. Então, hoje vamos considerar, para dar um exemplo aqui nesse circuito que eu ilustrei rapidinho aqui, isso aqui seria um nó, tá? Ele está conectando esse ramo associado a essa fonte de tensão que gera uma tensão V1, a esse outro ramo ou elemento que contém esse resistor com resistência R1. Então, isso aqui é um exemplo de um nó, poderia chamar ele de nó 1, por exemplo. Um ramo é um caminho entre dois nós. Então, se eu tivesse um outro nó aqui, vamos supor, chamado de nó 2, é um caminho entre dois nós que contém um elemento, de parâmetros concentrados, como um resistor. Então, isso aqui seria um ramo que contém esse resistor R1 aqui. Tá? Ele corresponde a um ramo do circuito. Então, cada elemento de parâmetros concentrados vai corresponder a um ramo. Então, associado a esse resistor R2, você tem um ramo, a essa fonte V1, você tem o mesmo número de ramos que você tem número de elementos. Por fim, um laço é qualquer caminho completamente fechado, passando unicamente uma vez por cada nó do caminho. Então, eu posso definir um laço aqui, tá? Ele passa uma vez pelo nó 1, uma vez pelo nó 2 e assim por diante. Então, eu poderia chamar isso de laço 1. E um outro laço aqui, são exemplos de laços, tá? Passando por R2, R3, R4 e os nós entre esses ramos. Então, laços independentes são laços que contêm pelo menos um ramo que não faz parte de nenhum outro laço independente. Tá? Então, por exemplo, esse primeiro laço aqui, que está à esquerda, ele contém o ramo da resistência R1, o ramo R1. Então, que não é contido por esse outro laço independente, tá? que contém R3 e R4, por exemplo, o laço da direita. Então, esses dois laços são laços independentes. Bom, para dar mais um exemplo, nessa figura A, B, C e D, são os 4 nós desse exemplo de circuito aqui. O nó D em particular aqui, a gente vai ver mais para frente, vai ser o nó de referência adotado nesse caso aqui, onde você atribui um potencial igual a zero. Então, você poderia ser levado a se equivocar e pensar que se, por exemplo, você colocasse nesse mesmo circuito aqui um nó, E, vamos chamar de E, que ele seria um nó do circuito, tá? Mas aí a gente tem que voltar na definição e ver, que um nó é um ponto comum que conecta dois ou mais elementos do circuito. Então, à direita aqui desse, vamos chamar, entre aspas, nó E, o único elemento que vai aparecer aqui, vai ser os elementos que estão à direita do nó A. Tá? Então, entre o nó E e o nó A, você não tem nenhum ramo. Tá? Então, portanto, o nó E e o nó A são um único nó.
de fato, esses dois pontos aqui, se isso aqui é um condutor perfeito, né? Esse fio condutor aqui não tem resistência, eles têm o mesmo potencial. Não tem porque eles têm um potencial elétrico diferente. Então, não é necessário você adicionar um nó nesse ponto aqui, né? O nó A já está definindo esse ponto. Então, se a gente pode redesenhar essa figura, tá? Desenhando primeiro os 4 nós, A, B, C e D, né? E colocando de forma direta cada um dos ramos que existem entre cada par de nós. Tá? Então, entre B e C, você tem R3 e assim por diante. Lógico, né? O circuito fica muito mais organizado dessa forma aqui. Nessa figura são destacados os 1, 2, 3, 4, 5, 6 ramos do circuito, né? Com esse retângulo verde, você vê as duas fontes, V1 e V2, R1, R2, R3 e R4. Aqui em azul nós vemos 3 laços em azul que são independentes entre si. Tá? Então um laço caminho fechado passando uma única vez por cada nó dentro daquele laço, né? Fechado. Esses 3 laços satisfazem essas condições. E além disso eles são independentes entre si, porque cada um deles contém um ramo que não está nos outros 2 laços. Então, por exemplo, esse laço do meio em azul contém o ramo de V2, né, V2, que não está nem no laço 1 nem no laço 3. Mas se a gente, além desses 3 laços, definisse um 4º laço, que é esse laço dessa cor verde clara, que está passando aqui pelos ramos mais externos, tá? O caminho fechado é um laço sem problema nenhum, mas ele não é independente dos outros 3 laços que a gente já definiu. Por quê, né? Esse laço mais externo contém o ramo V1, que está no laço 1, contém o ramo V2, que está no laço 2, contém os ramos R3 e R4, que ambos estão no laço 3. Então não tem nenhum ramo que não está contido nos outros ramos que a gente definiu. Então, pelo que nós vimos, esse circuito que a gente está tratando até o momento, ele tem 6 ramos, né? V1, V2, R1, R2, R3 e R4. 3 laços independentes em azul aqui, poderiam ser esses em azul, e 4 nós, A, B, C e D. Tá? Então, para qualquer circuito que você tiver, essa relação aqui vai ser satisfeita. Ok? Que eu estou destacando em vermelho aqui, onde R é o número de ramos, L é o número de laços independentes e N é o número de nós. Então sempre você vai ter que R é igual a L mais N menos 1. Então, o número de laços mais o número de nós menos 1. O número de ramos, o número de laços mais o número de nós menos 1. Então aqui a gente vê que L, número de laços independentes, é 3. O número de nós, A, B, C e D, é 4. 3 mais 4 dá 7, menos 1 dá 6, que é justamente o número de ramos, né? V1, V2, 2, R1, R2, R3, R4, mais 4, 6. Então, L mais N menos 1 dá 6. Bom, agora que nós temos os conceitos de laço, nó e ramo, e nós estamos prontos para ver as 2 leis de Kirchhoff, que são fundamentais na teoria de circuitos elétricos. Okay? Então, a lei de Kirchhoff para correntes, a gente vai chamar de simplesmente LKC em muitas situações, elas relacionam as correntes que entram e saem em um dado nó do circuito. E a lei de Kirchhoff para as tensões, ou lei de Kirchhoff das tensões, LKT, relacionam as tensões em um dado laço do circuito. Então, a lei de Kirchhoff das correntes nos diz que a soma algébrica das correntes entrando em um nó é nula. Então você tem aqui o somatório de J indo de 1 até N de IJ, todas as correntes do circuito. Né? I1 mais I2 mais I3, assim por diante até IN, igual a 0. O que quer dizer soma algébrica? Né? Você vai adotar uma convenção, pode ser essa que eu vou dizer, ou o inverso dela, não importa, mas você tem que ser consistente. Então a gente vai adotar aqui que corrente entrando no nó é positiva e corrente saindo, a parte em vermelho, né? Corrente saindo é negativa, tá? Vamos considerar que isso aqui fosse um nó do circuito, né? E vamos constatar aqui como a gente faria a soma algébrica dessas correntes, né? Se corrente entrando é positiva, o que a gente tem entrando aqui? 8 amperes mais 3 amperes mais 1 ampere, tá? Vai dar
12 amperes positivo. Agora, o que a gente tem saindo é 7 amperes e 5 amperes, né? Então, menos 7 amperes menos 5 amperes dá menos 12 amperes. Se a gente somar tudo isso, você vai ter mais 12, 8 mais 3 mais 1, menos 12, né? Menos 7 menos 5, igual a zero. Tudo bem? De forma equivalente, a gente pode escrever que a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Tá? Então, o somatório da corrente entrando é igual ao somatório das correntes saindo. Então, no exemplo ilustrado aqui, a gente atribuiu variáveis, né, as diferentes correntes, então I1, I2, I3, I4 e I5. A gente vê que I2, I2, I3 e I5 estão entrando. Né? Então, I2, I3 e I5 igual a I1 mais I4 que estão saindo. Tá? Aqui calhou de todas essas correntes terem valores positivos, mas suponhamos aqui, isso é um erro comum, né, que I3 fosse menos 1 ampere. Né? Lógico que as outras correntes seriam diferentes e tal, né? Mas vamos supor por um instante que I3 tivesse esse valor, menos 1 ampere. Tá? Se você definiu que a variável I3 está entrando, ela vai entrar na equação do lado das correntes que estão entrando. Então, ela continuaria aqui, só na hora de substituir os valores, você colocaria menos 1 aqui. Tudo bem? Faz sentido que seja isso? Então, I3 é essa corrente definida através dessa seta que está entrando no gráfico. A gente sabe que, de fato, se ela for menos 1 ampere, né, a corrente vai estar, de fato, saindo, mas você vai escrever as leis utilizando as variáveis como elas foram definidas no circuito, entrando ou saindo. Então, vamos considerar o seguinte exemplo simples. Né? Determine 5, vamos supor que a gente tem um nó, 5 correntes, e a gente só desconhece uma, que é I5 aqui. Né? Então, a gente pode determinar I5 utilizando a lei de Kirchhoff das correntes. Tá? Para variar um pouco aqui, né, eu adotei a convenção contrária aqui, só para mostrar que, ainda assim, você pode utilizar a LKC. Então, a convenção contrária em que sentido? Né? Corrente saindo, eu coloquei como positiva e entrando negativa. Tá? Então, você tem aqui, né, a somatória algébrica de todas as correntes vai dar o seguinte: 36 miliampere, né, 36 vezes 10 a menos 3, saindo eu adotei como positiva só nesse exemplo, menos, né, 12 miliampere, porque se saindo é positiva, entrando é negativa, mais 18 mili, está saindo, mais 4 mili, menos I5, que a gente não conhece, está entrando então menos, igual a zero. Se a gente passar I5 para o outro lado e somar, a gente vai ver que I5 é igual a 46 miliampere. O sinal deu positivo, então a gente sabe que I5 de fato realmente está entrando. Tudo bem? Um conceito que é bastante útil é o da lei de Kirchhoff das correntes generalizada. A soma algébrica das correntes que entram em qualquer superfície fechada do circuito é zero. Então você não vai escolher um nó do circuito propriamente dito, mas você vai escolher uma superfície fechada e aplicar a lei de Kirchhoff das correntes nessa superfície, ou seja, a somatória algébrica das correntes entrando vai ser zero. Se você subtrair, né, ou se você fizer corrente saindo menos corrente entrando líquida, esse resultado tem que dar zero para essa superfície. Tá? Então, a única observação que tem que ser feita é que os elementos dentro da superfície fechada não podem armazenar energia. Então, os elementos dentro da superfície fechada têm que corresponder a circuitos resistivos contendo fontes dependentes, independentes e resistores, mas elementos que armazenam energias como os indutores e os capacitores não podem estar contidos nessa superfície. Se isso for satisfeito, você pode aplicar a lei de Kirchhoff das correntes generalizadas, e ela é bastante útil porque pode nos poupar trabalho em muitas situações. Né? Nesse caso aqui, então, vamos considerar que a gente fosse aplicar essa superfície, tá? I3 e I4 estão saindo, então você tem I3 mais I4 menos I1 menos I2, que estão ambas entrando, igual a zero. A gente aplicou a lei de Kirchhoff generalizada a essa superfície em vermelho aqui, que contém todos esses nós internamente. Então vamos fazer um exemplo simples aqui. Vamos considerar que a gente tem esse circuito e a gente quer determinar I5, dado que a gente conhece I1, I2 e I8. Né?
se a gente desconhecesse I4, I7 e as demais correntes e só conhecesse I1, I2 e I8, a gente poderia determinar I5 utilizando essa superfície fechada em vermelho aqui, que contém os nós 2, 3 e 5, e aplicar a LKC generalizada. Então, você vai ter nesse caso, né, I1 saindo 16 amperes, mais I2 está entrando, então menos 12 amperes, mais I8 também está saindo 5 amperes, e I5 está entrando, então menos I5 igual a zero. Ok, se a gente isolar I5 aqui, a gente constata que I5 é igual a 9 amperes. Então o ponto é que se você conhece só um subconjunto de correntes, às vezes você pode definir uma superfície e aplicar a LKC generalizada. Bom, a segunda lei de Kirchhoff é a lei de Kirchhoff das tensões, LKT, tensões, que nos diz que a soma algébrica das tensões de todos os ramos em um dado laço é nula. Então a soma algébrica das tensões em cada ramo de um laço vai ser nula. Da mesma forma, você tem que adotar, né, uma convenção para nos dizer o que é tensão positiva e o que é tensão negativa em cada laço. Matematicamente, o somatório de J igual a 1 até N de VJ em um dado laço é igual a zero. Então V1 mais V2 mais V3 até Vn, né? São as tensões nos diferentes ramos de um mesmo laço. A soma desses V's é igual a zero. Tá? E qual que é a convenção, né? O que quer dizer soma algébrica nesse caso aqui? Então a gente vai adotar um sentido de referência. Tá? Nesse caso, que não necessariamente é o sentido do que a corrente vai circular. Então vai ser um sentido de referência somente. Então essa seta azul aqui está indicando o sentido de referência para esse laço e assim por diante. Que é o sentido horário nós adotamos nesses dois casos aqui. Poderia ser anti-horário, é usual adotar o sentido horário. E daí continuando, né? Você adota o sentido de referência e, assumindo que você adotou esse sentido, né, sentido horário como sentido de referência, é comum a gente adotar que subida de tensão nesse sentido de referência, né, então, por exemplo, você está indo no sentido horário e você tem sobre essa fonte aqui uma subida de tensão, né, porque a tensão foi de um valor menor até um valor maior. A gente pode adotar isso como sendo negativo. E queda de tensão, como é o que está acontecendo ao longo desse resistor aqui, você vai de uma tensão maior para uma tensão menor, se você for no sentido de referência, ela é positiva. Ok? Então, se a gente vamos pegar o laço 1 e aplicar a LKT. Né? No laço 1 você tem, de acordo com essa convenção, e adotando o sentido de referência como sentido horário, né? Menos V1, porque é uma subida de tensão, mais VR1, né, porque é uma queda, mais VR2, porque é outra queda nesse sentido de referência, igual a zero. Então vamos pegar esse mesmo exemplo e adotar o sentido de referência como sendo anti-horário. Então note que a seta azul está no sentido invertido aqui, que é o anti-horário. No laço 1 você vai ter, primeiro, sobre a fonte aqui, se você seguir esse sentido anti-horário, uma queda de tensão. Então agora ela vai ser positiva, V1, né? Depois, sobre R2, você vai ter uma subida de tensão, então agora ela se tornou negativa. E sobre R1 a mesma coisa, uma subida, né? Se você seguir o sentido da seta, que é o anti-horário, a tensão sobre R1 aqui, como ela foi adotada, ela está subindo. Tá? Então, VR1 com sinal negativo, somando tudo isso igual a zero. No laço 2 você vai ter, né? Sobre R2 você tem uma queda, então positivo, mais VR2. Sobre R3 está subindo, então menos VR3. VR3 é a tensão. VR3 é isso daqui, né? Essa subida de tensão sobre R3. E mais uma subida de tensão sobre a fonte que está gerando uma tensão V2. Então, subida de tensão, sinal negativo menos V2. Somando tudo isso tem que dar igual a zero. Tá? Então você vê que todos os sinais se invertem, né? Se você adotar o sentido contrário. Uma última observação aqui, se você calculou, né, vamos supor que alguma das tensões aqui, por exemplo, VR1 fosse uma incógnita, você utilizou as leis de Kirchhoff das tensões
nos dois laços para calcular justamente esse VR1 e no final das suas contas você determinou que VR1 é um valor negativo, tá? Igual a menos alguma coisa volts, né? Então você vai saber que a tensão de fato, né, está nesse sentido aqui, tá? Se a variável VR1 foi adotada como sendo nesse sentido, tá? Esse é o VR1 e ela deu negativa, então você sabe que a tensão está no outro sentido. Mas você, para aplicar a LKT, você utiliza as variáveis conforme elas foram definidas, tá? Com a polaridade que elas foram definidas inicialmente.